Hello, titia chegou, minha gente. Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou fazer os comentários sobre o áudio do Vital do último sábado, dia 27 de julho de 2024, com o título A Inspiração de Quem Escreve. Na verdade, ele abordou aí 3 assuntos. Eu vou inverter a ordem do áudio do Vital. Na descrição eu também deixo o link do áudio. Ele falou sobre a questão, da inspiração de quem escreve. Ele falou também da questão das pessoas em coma e falou dos psicopatas. Pela ordem, eu vou fazer a ordem inversa. A questão dos psicopatas, como ele explicou, essa questão do psicopata, ninguém coloca no plano de alma que vai vir para ser um assassino, gente, como não coloca no plano de alma que vem para ser um suicida. Mas ele vem com tendências, porque isso é da personalidade dele. O psicopata, de fato, é uma criatura, vamos dizer assim, altamente ardilosa, onde ela planeja, de fato, com riqueza de detalhes, aquilo que ela quer realizar. Todos nós sabemos que nós estamos aí na última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra. Então, de fato, é a última chance para todos. Mas para essas pessoas que vêm com um nível de prova tão grande, o desafio é ainda maior. O Vital explicou alguns pontos interessantes nessa questão, dizendo que muitos desses seres vêm geralmente em famílias muito boas, justamente para que aquele meio colabore para que eles possam vencer essa prova. Aí entra também aquela questão, a partir de 1950 nós sabemos que houve uma necessidade de reencarne de muitas almas, digamos assim, complicadas, e que aqui estiveram ou ainda estão, porque alguns ainda estão, de forma compulsória. Um psicopata, na verdade, vamos corrigir, não é nem que o psicopata não escolhe vir como psicopata, na verdade ele não participa nem do plano de alma. Estou corrigindo a informação, no áudio do Vital ele fala isso. Ele não participa do plano de alma, a encarnação dele é compulsória. Então, a partir de 1950, quando veio aquela legião de espíritos para cá, muitos deles que participaram de guerras, fala-se muito, que reencarnou aqui no Brasil, muitos dos espíritos que participaram da Revolução Francesa, de uma série de guerras e piriri pororó. Eu não sei se é só no Brasil não, minha gente, é no mundo inteiro. Por isso que também houve um aumento considerável no número de crimes, porque essas almas aqui estiveram e estão para tentar aí se recuperar e ter mais uma chance nessa jornada evolutiva, embora, como o Vital falou muito bem, isso é um fato. Tem gente que bate muito naquela tecla parece que de condenação eterna, bem coisa de religião mesmo. Eu sempre disse, há sempre uma possibilidade de redenção. Quando a alma realmente se predispõe a evoluir, a se melhorar, ele tem todas as chances, não falta amparo a ele. Existem casos que são escabrosos, mas ainda assim vale lembrar que são todos filhos do Criador. Alguns vão demandar um tempo maior, outros um tempo menor, para se voltar para as centelhas que são e retomarem os seus caminhos, de volta à casa do Pai. O filho pródigo, e o Vital falou, o bom pastor não perde nenhuma de suas ovelhas. Então não tem criação perdida para a fonte. Só que é aquilo, as leis estão aí para serem cumpridas. Toda minha ação gera uma reação. Eles sabem o que eles estão fazendo. Como ele disse, tem gente que quando olha um psicopata fala, é louco. Não é louco não, sabe bem o que está fazendo. Tanto sabe que calcula tudo milimetricamente. O segundo assunto, coma. O que acontece com a pessoa quando ela está em coma? Então, é como se fosse um sono, só que com uma diferença. Ela percebe tudo. Quantos e quantos relatos de pessoas que estiveram em coma e quando voltaram, relataram detalhes do que acontecia enquanto ela estava em coma, das pessoas que estavam ao redor, do médico conversando com a família, ou seja, ela está consciente. Ele até falou, quando uma pessoa está em coma, tem que ter cuidado até com o que se pensa, porque ela lê pensamentos. Ela está num nível de consciência muito mais elevado. O corpo ali muitas vezes está até num coma induzido,
por uma série de fatores, não é? Essa é uma questão também interessante, porque muitas vezes o coma não é para quem está em coma, mas para alguém ao redor. Talvez a pessoa que vem passar pelo coma, ela venha em missão. Não é resgate, não está pagando karma nenhum. Pode ser para alguém no entorno. E quando aquela pessoa no entorno para a qual aquele coma é uma lição e não uma missão, quando aquela pessoa entende ou aceita, a pessoa que está em coma ou melhora ou desencarna. Quando eu digo que as leis da vida são perfeitas, elas de fato são. Só que perfeição é um conceito ainda complicado para a gente por conta de vivermos num mundo de imperfeição. Mas quando você vai se aprofundando e começa realmente a entender, a observar, a estudar as leis universais, e não é só o estudar, é fazer é observar como elas agem no dia a dia. Quantos casos a gente ouve, quantos relatos a gente recebe. Num bate-papo você fica sabendo de coisas que você fala, caramba, olha que incrível. Quantas vezes eu me vi em situações que, por exemplo, eu tinha lido em livros, especialmente espíritas, que eu lia muito, e daqui a pouco uma pessoa vinha me contar alguma coisa, ou mesmo nas reuniões que eu participava, mediúnicas, eu via aquela cena diante de mim ali, materializada, eu falava, caramba, que coisa incrível, né? Eu já estudei sobre isso, eu estou vendo aqui na minha frente se manifestando, experienciando. Então a gente realmente não entende a perfeição da dinâmica da vida, mas é tudo muito bem planejado e posicionado, né? Fazendo aí um link com o último áudio que o Vital fez na quarta-feira, né? De que o universo movimenta as peças com perfeição, e é verdade, tá todo mundo posicionado onde deveria estar e cada um vai saber o que fazer no momento adequado. Então tudo que acontece na vida já foi planejado dentro dos planos de alma, né? Daqueles que fizeram os seus planos de alma, tá tudo ok, tudo muito bem, obrigada. E por mais que às vezes a gente não entenda certas coisas, quando a gente sabe que existe um plano de alma e que nós estamos cumprindo esse plano, fica tudo mais fácil. Agora eu vou entrar no assunto principal do áudio, que é justamente a questão da inspiração de quem escreve, porque muita gente tem dúvidas sobre os Simpsons, não é? Eu vou falar primeiro aqui uma questão que o Vital trouxe que eu achei interessante e depois eu vou expressar o que eu acho. Acho não, o que eu acredito dos Simpsons. Todos nós somos dotados de mediunidade, querendo ou não querendo, somos. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que mediunidade é manifestar espíritos, pela incorporação principalmente, ou pela psicofonia, falando, ou pela psicografia, escrevendo, e que ou pessoas que não ajam dessa forma não são médios. Engano seu. Existem várias formas de manifestação mediúnica. Eu era uma pessoa que quando eu via, né, até porque ao meu redor eu tinha muito disso, de pessoas que escreviam, que se manifestavam, eu falava, tem alguma coisa muito errada com a minha pessoa. Porque eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto, eu não percebo, eu não sonho, eu não tenho nada disso. Será que eu não sou médium? E depois, com o tempo, me observando, eu via alguns vídeos meus, tinha momentos que eu olhava e eu falava, não fui eu que falei ali. Eu conseguia identificar. Então, mas o que acontecia? Não é que eu estava incorporada. A minha mediunidade é aquela que vem realmente por inspiração. É uma conexão que eu tenho, eu não vou saber explicar isso para vocês, mas é uma conexão que eu tenho, onde eu recebo algumas informações, mas eu não percebo ninguém perto de mim, não perco a consciência em momento nenhum, eu tenho total consciência do que eu estou falando no momento. A questão é que quando eu termino de fazer um vídeo, muita coisa... E, por exemplo, principalmente quando eu adianto muito, antecipo muito conteúdo de vídeo, que é uma coisa que está acontecendo nesse momento, que eu já tenho vídeo lá para quase metade de agosto,
Quando o vídeo sobe, eu não sei o que eu falei. Mas isso aí eu acredito que seja até em função do volume de informações com as quais eu lido. Então eu achava que eu não tinha mediunidade, depois eu percebi que sim. Então existem muitas formas de manifestação mediúnica. E sim, eu acredito que muitas vezes elas podem vir até na forma de um roteiro. Vejam, isso eu li há muitos anos atrás. Por exemplo, precisava chegar ao planeta uma tecnologia para melhorar os tratamentos cardíacos. O que acontecia? Determinados médicos, vamos dizer, cardiologistas, em desdobramento, eram levados para colônias espirituais, onde essas informações estavam prontas e eram transmitidas a eles. Quando eles voltavam, obviamente, no passar dos dias, eles começavam a ter ideias e continuavam sendo inspirados. E aquelas técnicas, né, para tratamentos cardiológicos eram desenvolvidas. Eu estou dando um exemplo. Isso eu li quando o Mauro faleceu, que eu fui buscar informações sobre colônias espirituais e vi que tinha uma colônia espiritual para receber aqueles que desencarnavam por problemas cardíacos. Eu nem sei se isso ainda está vamos dizer, em operação, porque com tantas mudanças na questão da transição, eu acredito que já não, eu não posso bater martelo, mas para mim a coisa já mudou completamente. A gente sabe que essas almas já são levadas para as naves, as que vão ficar são preparadas e as que não vão também são, mas são retiradas. Mas na época eu li colônias que recebiam pessoas que desencarnavam por problemas, né, por questões de câncer, problemas cardíacos, crianças e por aí vai. E eu li essa informação. Então esses seres, né, esses médicos em desdobramento eram levados para essas colônias e passavam, vamos dizer assim, por um treinamento, vamos dizer, onde mais tarde, aqui no seu dia a dia, eles começavam a desenvolver ideias para desenvolver técnicas revolucionárias nos tratamentos. Então é totalmente cabível essa questão que o Vital trouxe, né? De repente, um roteirista, um diretor receber uma ideia. Aquele filme Avatar, o primeiro, que eu nem lembro quando saiu, mas diz que ele foi projetado, acho que ele levou 12 anos para ser produzido. Porque na época, o diretor, ele não conseguia, é como se ele não tivesse tecnologia suficiente para expor as ideias que ele tinha e desenvolver aquele filme. Ok, eu até acredito nisso, só que tem um porém, aí agora eu vou entrar com a minha opinião. Conhecendo um pouco do sistema como eu conheço e sabendo o quanto eles são ardilosos, eu, Márcia Rodrigues, não consigo acreditar que eles não usem os Simpsons ou qualquer outro meio de comunicação para passar as suas ideiazinhas ardilosas para gerar o quê? Programação preditiva. É impossível, como o Vital disse, eles erraram muita coisa, lógico, eles não poderiam acertar tudo para não dar tanto na cara. Mas nós sabemos de muitas coisas que os Simpsons promoveram que todo mundo ficava, nossa, mas os Simpsons acertaram, nossa, mas o que acontece com os Simpsons? Eu sempre achei aquilo estranho, até entender, a partir de 2020, o que acontecia neste planeta. Aí fez assim, sabe aquela luz do Eureka? Tuf! Agora eu entendi os Simpsons. Eles avisavam o que eles iam fazer. Então eu não acredito tanto na coisa da ficção. Eu acredito na questão da ficção em muitos filmes, né, que foram lançados justamente para quê? Vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar os Amiguinhos Galácticos? Vamos pegar os Amiguinhos Galácticos. Independence Day. Invasão alienígena. Os extraterrestres no planeta Terra. Gente, essa série, ó, é antiga, eu deveria ter, sei lá, uns 12 anos quando ela passou no SBT, e ela já tinha sido, se eu não me engano, ela já tinha passado numa outra emissora. Essa série é muito legal. Porque hoje eu olho e falo, pai do céu, eles jogavam na nossa cara, porque simplesmente era uma invasão alienígena, só que eles chegavam aqui pacificamente, todos eles, né, com a roupagem de seres humanos, porém eles eram o quê? Vocês têm uma chance. Répteis.
Quando eles tiravam a máscara, eles eram répteis. Então eles queriam, de fato, invadir a Terra, só que muitos deles eram benevolentes e ajudaram os humanos. No final das contas, tinha lá uma baita de uma... Tinha a turminha da resistência, óbvio, sempre tem. E no final das contas, o planeta foi libertado. Inclusive, nesta série, tem o caso de uma moça, eu acho que era uma humana, que se relacionou com um réptil, claro que ele na forma humana e tudo, e ela gerou um híbrido. E esse híbrido também se tornou foco de disputa, porque eles queriam a todo custo o bebê. Mas ele acabou ficando na Terra, né? Era uma série bem interessante. E eu, na época, claro, 12 anos, não imaginava essas coisas. Eu achava interessante. Mas hoje eu olho e falo, caramba, jogaram na nossa cara, né? O que eles faziam. Mas o quê? Invasão alienígena. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que filme eles fizeram de extraterrestre mostrando benevolência? Tudo bem que faz muito tempo que eu não assisto filme, mas eu só lembro do ET. O único ET benevolente que eu me lembro é esse aqui. ET, minha casa, telefone, Elliot, passando lá o dedinho na lágrima do Elliot. Ai, poxa, o resto, eu não me lembro. A grande maioria sempre foi mostrando os extraterrestres como invasores. O que é isso, gente? Programação preditiva. Por quê? Porque eles sabem que cedo ou tarde haverá um contato dos benevolentes, mas eles já formatam a mente humana para achar que todo e qualquer contato é do capiroto. Inclusive, o que rola é que eles vão fazer o quê? Simular uma invasão alien. Só que essa simulação pode ser um grande tiro no pé, porque eu acredito que aí venha o aval de fato para os galácticos se manifestarem. Tudo o que eles mostram, além da programação preditiva, é coisa da ficção, né? Porque tem muita gente que não acredita. Imagina, extraterrestre. Eu já ouvi isso de gente inteligente, tá? Inteligentíssima. Imagina, você acredita em extraterrestre? Fala, imagina você não acredita? Você acha que Deus ia fazer um desperdício de universo para ter vida só num planeta? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Né? Então a coisa da ficção, os replicadores, né, que já foram mostrados, as Mad Bad já foram mostradas, e o povo fala, isso não existe. Muito do que eles já mostraram existe sim, mas é ficção. Aí tá beleza. Agora, aquele boneco horroroso, com certeza ali era pra... Vocês conhecem as cartinhas Illuminatis? É outro Simpson da vida. Ah, não conheço. Então dá uma pesquisadinha que vocês vão ver. Até os predinhos de Nova York, eles têm na cartinha lá, né? Os predinhos sendo explodidos. Isso muitos anos-luz antes de acontecer. O que é isso aí? É inspiração ou é manipulação? Eu acredito que essa questão desses desenhos que vêm com essas premonições tem muito mais por objetivo fomentar isso na mente humana, e a gente sabe. Por que é programação preditiva para quem não sabe? Então eles colocam lá num episódio que vai cair uma nave espacial. As pessoas começam a pensar naquilo, vai cair, cria. Nós não somos criadores, co-criadores, o que seja. A gente cocria. É isso que eles querem. O que eles não contavam, que foi um tiro no pé, é que os cabeças do lado de lá do véu fossem removidos. E aí eles começam a bater cabeça aqui, a coisa começa a ficar escrachada. Vou entrar num assunto aqui bem rapidinho, não vou me estender nele. Sexta-feira estava eu na casa de uns familiares, e como eu não sou cega, nem surda, nem burra, eu fui obrigada no quesito. Eu estava na sala conversando com as pessoas, e o que estava sendo transmitido naquele momento? A abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que aliás eu nem sabia que teria, fiquei sabendo acho que há um mês e meio atrás. Quando me surge o quê? Um cavalo no lago lá no Rio Sena, aquele cavalo com aquela coisa em cima, que parecia uma máquina. Eu fiquei olhando, eu tive que olhar. Minto.
Quando eu observei a cena, o que estava ali sendo mostrado? Aquela coisa toda para desqualificar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, quem viu sabe do que eu estou falando. Aquela Santa Ceia moderna. É uma coisa tão esquisita que a gente fica até sem saber o que falar direito. Mas vocês viram lá o que aconteceu. Engraçado que eles não têm coragem de mexer com a turma de Maomé, né? Vocês veem que eles não falam nada. Eles não tripudiam em momento algum sobre Maomé, Alá. Mas esse moço aqui é uma coisa impressionante. Ok, foi nessa hora que ligou. Aí você tenta não olhar, mas dali a pouco tá todo mundo olhando. Aí me surge aquele cavalo do capiroto com aquela coisa montada em cima. Na hora veio assim: olha a mensagem que eles estão passando. Transformar o ser humano numa máquina. Foi o primeiro pensamento que me veio. Seres humanos e animais, porque o cavalo também era, né? Aquela coisa sinistra, escura, de um mau gosto, horrorosa, sem um mínimo de beleza. Como eles não têm mais domínio nenhum e não fazem a menor questão de esconder o que eles querem para a humanidade. Eu li uns comentários assim das pessoas falando: ai, mas foi muito emocionante e que abertura inovadora. Falo: pai, manda aquela pedalada porque estão pedindo. Tá na hora já. Como é que pode achar beleza no estrupício daquele, inverter a bandeira, um monte de símbolos? Eu não sou boa em símbolos, mas tem coisas que você olha assim, que faz assim, tuf, salta aos olhos, você fala: pai amado, como é que as pessoas não enxergam uma coisa dessa? Eu só estou comentando isso com vocês porque de fato eu acabei vendo, né? E aí, obviamente, os grupos que acompanham essas informações, isso aí saltou na hora, tanto que gerou uma polêmica danada, mas enfim, não é essa a questão. A questão é, eles querem a todo custo destruir a humanidade, o ser humano. E para isso eles lançam mão de todos os recursos, inclusive fazerem as pessoas acreditarem que desenhos e filmes trazem alguma mensagem de profecia, de premonição. Pode até ser que há muitos anos atrás trouxessem. Hoje eles não dão um passo sem que entre eles se acertem, porque já não tem quem os coordene, e ainda assim só sai presepada. Eu só digo uma coisa para vocês, minha gente: tudo que eles tentarem, eu, Márcia, acredito que vai por água abaixo. Isso já foi falado muitas vezes pelo próprio Vital. Não tem mais como dar certo. O que está acontecendo, para mim, é um grande filme de fato. Precisa ser assim. Tem horas que a gente olha assim e fala: oh meu Deus do céu, o negócio tá ficando bom mesmo. Porque os caras não terem um mínimo de vergonha de escrachar do jeito que eles estão escrachando, é porque realmente chegaram no limite. Não há mais o que fazer. E para terminar, eu marquei aqui a última frase do Vital neste áudio que ele fez, que foi, abre aspas: e como eu já disse muitas vezes, o pior já passou. Precisamos confiar, precisamos acreditar e, acima de tudo, fazermos a nossa parte. Fazer o nosso melhor é a única coisa que nos cabe. Fecha aspas. Frase de Vital Froze neste áudio do dia 27 de julho de 2024. Eu encerro aqui os meus comentários. Vital, um grande abraço para você. Gratidão mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo seu trabalho, pela sua doação generosa e voluntária. Todos nós nos trazendo informações, mas nos trazendo principalmente reflexões, que é o mais importante, no sentido da gente buscar sempre se melhorar. Um abração para você, meu querido, e para vocês, crianças, aquela semaninha bacanérrima, cheinha de coisas boas, que esse mês de julho se encerre na paz e que agosto venha ainda melhor para todos nós, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.